Eu estou aqui no espaço Quirovida com o Dr. Miguel Mastropaulo. Mas antes quero falar para vocês da Francine Modas. Gente, olha que conjunto mais lindo. Pois é, a Francine trabalha com jeans especializados, de cintura alta, modelos exclusivos que vão do 38 ao 56. E com várias fábricas, entre elas Jarmode, Rubinella, Nutrisport, Luciene Philippe, esse conjunto é da Luciene Philippe, e veste também mães de noivos e madrinhas. Então dá uma passadinha na Francine que com certeza você vai achar alguma coisa muito legal. Não se esqueça, Francine Modas. Vamos continuar aqui, Miguel, falando dos sintomas da hérnia de disco. Tá. Então, como a gente estava comentando, às vezes, por muito tempo, essa hérnia ela pode ficar assintomática. O problema é quando a gente acaba fazendo um movimento e esse disco ele se move um pouquinho mais. Quando ele se move um pouquinho mais, ele pode inflamar e aí começa a dar todos os sintomas da hérnia. Normalmente, quando existe uma hérnia, essa hérnia ela começa a fazer uma compressão sobre o sistema nervoso. Essa compressão que acontece no sistema nervoso causa uma resposta de proteção do organismo. Então, normalmente, quando a gente tem uma compressão no nervo, o corpo ele vai mandar uma sensação de espasmo, né? Sim. E o corpo vai travar e a pessoa não consegue se mexer. Então, normalmente, os primeiros sintomas são pessoas que travam, vão fazer um determinado movimento e acaba travando. Então, por que acontece isso? O que eu explico é o seguinte: é um mecanismo de defesa. Da mesma maneira que você toma um copo de água e desce uma gotinha pelo canal errado e o seu corpo tenta expulsar, você começa a tossir. A coluna não tosse, mas o que acontece? Os músculos se contraem para te proteger e você não fazer o movimento que está fazendo com que esse disco comprima o sistema nervoso, tá? Agora, também tem dor irradiada, não é isso? Então, o que acontece? Quando começa a comprimir a raiz do nervo, o nervo, o trajeto dele fica comprometido, por isso que a dor é irradiada. Então é muito comum, por exemplo, a pessoa fala: mas eu tenho muita queimação na panturrilha, me queima a panturrilha. Por que não é problema na panturrilha? Na verdade, o nervo ele está sendo comprimido e aí a terminação nervosa vai para aquele ponto e por isso ele tem dores irradiadas. É muito comum formigamento, né? Então depende da intensidade da hérnia. A pessoa pode sentir dor, depois ela pode sentir formigamento, depois ela pode perder um pouco da sensibilidade. Sim. Se essa hérnia ela avança um pouquinho mais, aí ela já começa a fazer o quê? A perder força motora. A pessoa tenta levantar um pé, por exemplo, e não tem força. Nossa, é muito ruim, né? Então, geralmente nesse caso, é um caso que a gente precisa verificar se é necessário uma cirurgia. Quando tem diminuição de força motora e reflexo, é um caso que a gente precisa consultar um neurologista. Antes disso, o tratamento quiroprático ele é indicado e não tem nenhuma contraindicação. De qualquer forma, se for um caso de cirurgia, você mesmo indica, não é isso? Exatamente. O que acontece? Quando a gente faz a primeira consulta, a gente vai levantar todo o histórico da pessoa, porque para a gente diagnosticar, a gente precisa saber exatamente o que está acontecendo e fazer uma série de testes. Então, por exemplo, tem pessoas que têm 4 hérnias de disco, na região lombar, por exemplo. Qual dessas hérnias é a hérnia que está dando sintoma? Para isso é que tem que ter uma examinação muito boa. Certo. Então, por exemplo, se a pessoa tem dor na frente da coxa, é uma raiz de nervo, é um local. Se a pessoa tem atrás da coxa, é outro. Se a pessoa tem no pé, é outro. Então, a maior dificuldade de um diagnóstico de hérnia de disco é saber exatamente qual que é o local que está que está havendo essa compressão. Agora, independente o tratamento é diferente se houver um tipo de compressão ou outro? Numa raiz ou na outra, é isso que eu quis perguntar. Sim, porque o que acontece? A quiropraxia ela vai resgatar o funcionamento daquele ponto. O tratamento quiroprático, na verdade, o que ele faz? Ele vai atuar melhorando o funcionamento daquele ponto, para abrir um pouquinho o espaço do disco. É um tratamento de manipulação articular. Popularmente, as pessoas falam estralar a coluna. Só que eu não gosto muito de usar esse termo, porque as pessoas... Estralar a coluna é fácil, né? Tem muita gente que fala que estrala a coluna. Só que a coisa da quiropraxia é justamente que esse profissional, ele estudou 4 anos e meio em uma faculdade, ele fez um bacharelado para justamente saber fazer essa correção. E dói isso?
não é doloroso. O que eu falo que a sensação é agradável. Quando as pessoas estralam os dedos, a sensação é de bem-estar. Então imagine quando você tem uma compressão no nervo e de uma maneira bem suave, específica, indolor, você faz um ajustamento que você sente um estalido e diminui a pressão daquele nervo. Normalmente é possível já sentir um alívio desde a primeira sessão. Mas isso volta? O que mantém? Então, aí o que acontece? O tratamento, ele é por etapas. Então, primeiro eu preciso tirar a compressão do nervo. Eu tirando a compressão do nervo, os sintomas desaparecem muito. E depois precisa fazer um trabalho de correção, de fortalecimento dos músculos que inserem na coluna. E isso pode ficar com um ótimo funcionamento e durar por muito tempo. Bom, nós vamos falar mais no nosso próximo bloco.